Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as origens da pichação. Só para deixar bem claro, antes de começar o vídeo, que esse vídeo ele não tem o caráter de julgar a pichação do ponto de vista legal, mas sim como um fenômeno de escrita urbana. E é sobre esse viés que eu vou debater ao longo de todo o vídeo. Como é que foi a base de pesquisa para a produção desse vídeo? Basicamente, estudei algumas monografias, teses de mestrado e doutorado, assim como também alguns livros e alguns documentários também. E todas essas fontes eu vou deixar aqui escritas no momento em que eu vou desenrolando a ideia e vou falando. A parte de gráficos e cronologia eu fiz com base também nos dados que eu coletei, de modo que isso daqui é um grande resumo de como eu acredito que a pichação nasceu. Assim como no vídeo anterior, esse vídeo também está sujeito a alguns erros, e aí se alguém de repente se sentir no direito de querer reivindicar o nome, comentar, ou falar, não Galo, não é bem assim, por favor, fica à vontade, é só comentar aí embaixo aí nos comentários, que eu vou agregando na descrição do vídeo conforme vou recebendo as opiniões, beleza? Então vamos lá, partindo do princípio que a pichação pode ser vista como uma espécie de fenômeno de escrita urbano, ou seja, que acontece dentro da cidade, né? Inclusive o picho só existe porque existe a cidade, né? Não existe outra ideia de pichação sem ser no ambiente urbano. Parafraseando o pesquisador, né, arquiteto e design gráfico francês François Chastanet, ele considera a pichação como uma epigrafia contemporânea. O que é uma epigrafia? A epigrafia é a ciência que estuda as escritas feitas em materiais duros, como por exemplo as pedras. Daí a gente remonta logicamente ao Império Romano, né, que tinha como manifestação para cada inauguração de construção importante uma placa de pedra com a gravação dos homenageados, assim mais ou menos como a gente vê quando um prefeito, por exemplo, inaugura uma praça e coloca uma plaquinha de inauguração. Isso é muito antigo, e a ideia dos romanos, de alguma forma, era perpetuar o nome desses homenageados. Só que ao contrário da epigrafia romana, na pichação a gente tem uma atividade que ela é efêmera, uma vez que a pichação ela não fica para a eternidade, né? Ela está sujeita a intervenções do proprietário e aí de repente até a próxima manutenção. E aí como que a gente consegue, por exemplo, classificar as diferentes fases da pichação? Começa pelo termo pichação, onde nós temos duas espécies de escrita. Uma é a pichação escrita com CH e a outra é a pichação escrita com X. A pichação escrita com CH corresponde a qualquer escrita feita em qualquer suporte, que não necessariamente é um muro. Na verdade, desde a década de 50 do século passado, o termo pichação era usado, por exemplo, para nomear as propagandas políticas do então candidato Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo por 2 ocasiões. E aí era uma prática comum dos políticos fazerem esses tipos de pichações no sentido de conseguirem votos e coisas assim desse tipo. Por que eu estou falando do Adhemar de Barros? Porque o Adhemar de Barros ele foi a inspiração para que um senhor chamado Tozinho, cujo nome dele na verdade era Antenor Lara Campos, começasse também a ir para as ruas escrevendo Cão-fila KM26. Alguns consideram o Tozinho como o pai da pichação, e eu compartilho também dessa mesma ideia, porque ele espalhou durante muito tempo por toda a grande São Paulo as palavras Cão-fila KM26. Inclusive ele foi até classificado como subversor, foi investigado pela ditadura brasileira, porque na verdade os caras pensavam que era algum tipo de mensagem subliminar ou alguma coisa comunista, né, nesse sentido. Quando na verdade o que ele fazia era fazer uma propaganda da venda de cachorros fila, né? O Tozinho, ele era criador de cão-fila, e no quilômetro 26 da Vinha Anchieta, no bairro do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, ele mantinha um canil onde ele vendia esses filhotes. Isso a gente está falando de
entre a década de 60 e a década de 70. Então, pegando carona nisso, a gente pode dividir a pichação, tanto a pichação com CH como a pichação com X, em 3 períodos distintos. O primeiro período é 1960, né, até 1970, onde a pichação ela basicamente vinha da ideia de protesto. Daí a gente tem a imagem do rapaz pichando abaixo a ditadura. Em 1970 a gente também tem a chamada pichação poética, que basicamente eram feitas por estudantes universitários, que às vezes se inspiravam em músicas também, ou às vezes se inspiravam também em seriados japoneses, como é o caso, por exemplo, do Selacanto, que era uma escrita comum entre o final da década de 70 e o começo da década de 80, feita pelo Selacanto, que era um pichador carioca. Lembrando que no Rio de Janeiro a pichação ela passou a ser chamado de Sharpie, né, ou Sharp, que na verdade são as 2 sílabas de pichar ao contrário, né, Sharpie, mas a gente vai chegar lá. Ainda falando da pichação em São Paulo, é na década de 80 que a gente acaba percebendo essa separação entre a pichação que era feita antigamente com conotação poética ou conotação política, e a pichação com X, que basicamente se inspirou na cena do punk rock. Inclusive bandas como Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Ratos de Porão, elas de alguma forma invadiram o imaginário daqueles adolescentes que começaram a também pintar nas ruas de São Paulo, né, escrever nas ruas de São Paulo, mas com uma estética que a gente conhece hoje como o picho, que são letras alongadas, diagonais e que se assemelham também muito com o alfabeto rúnico dos povos germânicos. Tem gente que faz uma associação e essa associação não é à toa. Eu vou colocar aqui no vídeo uma imagem que mostra uma pedra, né, e o alfabeto rúnico, e do lado eu vou colocar um alfabeto da pichação, que vocês vão perceber que tem muita semelhança. E aí, falando da pichação em São Paulo, na década de 80, a gente tem basicamente os primeiros pichadores que foram antecessores dessa estética do punk rock, que aí eu destaco entre eles o Juneca, o Pessoinha e o Bilão, que basicamente escreviam o nome deles nas ruas de São Paulo. Mas vocês percebem que era uma escrita livre, era uma escrita que não tem essa estética que a gente vê hoje tão presente nos muros da cidade de São Paulo. Era algo um pouco mais primário. Tem também a questão do ego, que é presente na questão da pichação, né? No sentido de dizer, eu existo, eu vivo aqui, mas basicamente eles escreviam os nomes deles nas paredes porque eles queriam ser notados, queriam ser percebidos. Com essa ideia do punk rock na cena, surgiu um outro tipo de pichação, que é o que a gente vê e onde a gente tem como um dos principais membros da pichação o pichador Di, que foi o pioneiro num método de pichação também conhecido como escalada, que na verdade é um método onde o pichador ele escala o prédio e pinta lá no topo, e com isso ele consegue status e consegue um certo ibope aí no meio, né? E aí, a partir da década de 80, a gente tem a pichação, né, como essa questão do ego, do reconhecimento social, né, da adrenalina e às vezes do protesto. Se bem que o protesto a gente percebe que não é algo que... Nem toda pichação na verdade está revelando um protesto. Uma outra manifestação típica da pichação paulista são as folhinhas, que basicamente são folhas de caderno ou sulfite, onde elas meio que reproduzem o que acontece na parede também, que é o que a gente chama de agenda. Dessas folhinhas a gente tem diferentes grifes de diferentes pichadores, e muitos pichadores entre si acabam trocando folhinhas e acabam colecionando ou acabam até vendendo, né? Principalmente quando são folhinhas de pichadores que já não estão mais aqui com a gente, ou que tem uma importância muito grande na história da pichação. Inclusive, paralelamente ao Sharp do Rio, aqui em São Paulo a gente tem os chamados points, que são as reuniões dos pichadores, onde eles se encontram para trocar essas folhinhas, enquanto no Rio a gente tem as Hell, que são as reuniões dos pichados dos Sharp, né, do Rio de Janeiro, onde eles também trocam os Sharps entre si. O gráfico que eu estou colocando aqui para vocês mostra, na verdade, essa transição, né, entre a pichação com CH e a pichação com X, de modo que não há o começo e o fim de uma e de outra. A gente tem alguns expoentes que acabam
se cruzando e algumas características das diferentes pichações que acabam se intercalando no meio. De modo que ainda hoje a gente consegue ver a pichação política acontecendo, consegue ver também a pichação comum que veio lá do punk rock, e ao mesmo tempo também a gente consegue ver elementos dessa cultura que não estão para a cena do picho, por exemplo, que nem o Carlos Adão. E aí a escalada da pichação com o X, né, que a gente considera como picho, ela começa a ser motivo de estudo para várias teses de mestrado, doutorado e graduação na área da filosofia e das ciências sociais. Eu vou colocar aqui uma frase do sociólogo Sérgio Franco, que é um grande cientista da pichação. Inclusive o Sérgio, em 2019, ele defendeu uma tese de doutorado, que eu vou colocar aqui, e ele também teve uma participação em um livro, que eu também vou colocar aqui para vocês darem uma pesquisada. O livro ele chama Grafite em São Paulo, Tendências Contemporâneas, onde ele cita essa seguinte frase: a multidão assombra o pichador, mas não como um perigo, um risco, apenas como apagamento, da mesma forma que sofre na sua invisibilidade social enquanto jovem trabalhador de periferia. Outra frase que eu peguei do Sérgio Franco é quando ele fala do conceito de grife. O que é a grife? A grife é a marca. É a marca pela qual o pichador assina. E aí ele fala o seguinte: essa manifestação plástica é proveniente da metrópole de São Paulo. Embora possa ser encontrada em outras capitais do país com características específicas, é feita por atores organizados em grupos e suas grifes, mas também é realizada individualmente. Muitas vezes o percurso individual busca alcançar um patamar ímpar no movimento, a realização de pichos em picos famosos. Assim como ele também acaba falando do conceito de pico, ou seja, quanto mais desafiador for o pico, mais bem visto é o pichador perante os próprios pichadores. Outro pesquisador também que estuda a pichação como um fenômeno urbano é o francês François Chastanet, que ele é autor do livro Pichação São Paulo Signature, que é um livro que eu tive a oportunidade de folhear uma vez e não comprei na época, e hoje ele está fora de catálogo, mas você consegue encontrar ele usado. Eu fiz uma pesquisa na internet, mano, e encontrei por $500. Mas é um livro muito bonito, é um livro que no finalzinho dele você consegue ver uma série de imagens assim Ele fez pequenos desenhos mostrando como que o pichador picha o muro, a janela, faz escalada, picha topo de prédio. É muito legal. E é dele também a frase que eu vou citar agora. A cena das pichações é única, já que, diferente da maioria dos outros panos de fundo americanos, europeus e até mesmo asiáticos, que eram reproduções com maior ou menor distorção do estilo de letreiro desenvolvidos em Nova York, ela desenvolve imagens caligráficas completamente diferentes. Onde ele acaba, na verdade, traçando a diferença entre a cena paulista e a cena da Europa e de Nova York. Ou seja, a pichação em São Paulo ela aconteceu de forma paralela, de modo que ela não tem nada a ver com o que estava acontecendo no resto do mundo. E aí, falando agora da pichação do Rio de Janeiro, né, que é o Sharpie, consultei a monografia do Jones Vieira, que o título dela é A Galera do Sharpie Carioca, onde eu peguei também algumas informações interessantes. E aí, nesse gráfico que eu estou colocando para vocês, eu digo o que nesse gráfico? Que até a década de 80, a pichação paulista e a pichação carioca, elas começaram praticamente no mesmo período. Foi a partir da década de 80 que elas acabaram meio que se separando no sentido de estética. Enquanto em São Paulo a gente tem um picho reto, né, o picho diagonal, muito semelhante com o alfabeto rúnico e de alguma forma se apropriando da estética das bandas de punk rock. No Rio, por influência talvez do que acontecia em Nova York, a pichação ou Sharpie do Rio se assemelha mais a uma tag do que é o picho reto de São Paulo. Uma outra frase também importante do arquiteto e design gráfico francês François Chastanet explica um pouco também sobre essa questão da sociedade como um todo não entender a pichação e de alguma forma ignorar ela. E aí ele coloca a seguinte frase, que a pichação ela é uma aristocracia de escribas vândalos, ou seja, o termo aristocracia designa o governo dos melhores. Na pichação, eles foram capazes de criar basicamente uma linguagem comum, onde só eles entendem,
ou quem está muito próximo a eles entendem. Então assim, dentro do sistema, né, dentro da pichação, o pichador ele acaba se reconhecendo como tal e também reconhece os outros. Tudo isso que eu estou colocando para vocês aqui e que de alguma forma eu consegui pesquisar, eu tentei resumir nesse gráfico que mostra a cena da pichação com CH e a pichação com X, vindo desde os movimentos das manifestações de maio de 68 da França até os dias atuais. Então assim, eu não estou, por exemplo, dizendo com isso que o Juneca, o Pessoinha e o Bilão não são pichadores, mas de alguma forma a estética das letras deles difere muito do que veio logo depois com o que foi conhecido como o Trio de Ferro, que é o Di, o Chencho e o Chuin, praticamente inauguraram o que a gente conhece hoje como picho, quando a gente fala em termos estéticos. E aí a diferença entre um e outro fica muito clara quando a gente compara. Eu vou colocar aqui no vídeo a diferença, por exemplo, entre a pichação do Juneca, do Pessoinha e a pichação, por exemplo, do Di, do Chuin e do Chencho. Vocês estão vendo que é uma outra história, né? E é uma outra forma de expressão. A gente que é grafiteiro sempre escuta na rua: nossa, vocês fazem um negócio tão bonito, né? Aí vem os pichadores e pinta por cima. Ou alguma outra coisa também parecida do tipo: ah, legal, vocês estão fazendo grafite aí, né? É legal porque aí os pichadores não zoam, né? Então assim, na verdade, existe uma grande lenda em relação a essas duas frases. Entre o grafiteiro e o pichador não há uma guerra. Por quê? Porque enquanto há respeito, não tem guerra. Tanto a pichação como o grafite, eles acabam usando o mesmo suporte que é a cidade. Então, imagina que você está pintando na rua e vê lá uma parede em branco e você quer fazer o seu trampo. Para o pichador e para o grafiteiro, é uma oportunidade de se mostrar e de falar: eu estou aqui. Mas o grafiteiro, assim como o pichador, ele tem um código de conduta. Eu não posso chegar, por exemplo, numa parede que tem uma agenda, e aí eu vou colocar também um gráfico para explicar o que é uma agenda, e simplesmente pintar por cima. Uma vez entendendo que a agenda é um monte de pichação, é uma grife embaixo da outra, são vários grupos, várias pessoas. Então assim, é uma condição de extremo desrespeito dentro da cena urbana, um grafiteiro chegar e simplesmente passar por cima de uma agenda. Com certeza, se ele faz isso, ele também dá direito ao pichador de fazer a mesma coisa no trabalho dele. Então assim, se você tem respeito pelo trabalho um do outro, não tem o que a gente chama de atropelo. E isso é algo básico dentro do grafite e da pichação. O respeito, ele é a base, né, de qualquer tipo de relacionamento, e na rua isso não é diferente. Até hoje a gente tem algumas situações onde existem atropelos, e aí não tem como a gente falar que o cara não sabia, porque eu tenho 10 anos de grafite e eu sei, imagina quem tem 20, 30, 40 anos de grafite, né? Então, né, não tem o que a gente falar. Nesse desenho que eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloco mais ou menos os tipos de pichação que a gente tem. Basicamente, a gente tem o pichador que pinta a parede, que é a parte baixa, tem o pichador que pinta a janela e o pichador que pinta o topo dos prédios, também conhecido como escalada. Uma curiosidade que eu gostaria de colocar para vocês é a semelhança entre a agenda, né, e algumas epígrafes romanas, né? Eu estou colocando uma do lado da outra aí para vocês verem como é semelhante as duas formas de novo, velho. É quase o mesmo horário, né? Caramba, mano, vou chamar eles pra fazer vídeo comigo aqui. Então por que o pichador picha? Primeiro porque ele quer se mostrar como um indivíduo dentro da cidade. Uma vez que na sociedade que a gente vive, a tendência é que teoricamente todos se mostrem iguais. E de alguma forma ele quer marcar a existência dele na parede, ele quer marcar o nome, ele quer se tornar visível, ele quer mostrar para os outros que existe. Então tem uma questão de ego, tem uma questão de territorialidade, assim também como no grafite também. Só que a pichação, ela é bem underground, ou seja, ela é menos aberta do que o grafite é. Hoje em dia você vê o grafite espalhado por todo canto, até pelo seu apelo estético. Já a pichação, ela acaba despertando
despertando sentimentos de raiva na maioria das pessoas. O pichador, de alguma forma, ele devolve para a sociedade essa invisibilidade que ele tem no dia a dia. E outro mito também bastante curioso também é o mito de que todo pichador é vagabundo, que todo pichador é ladrão, que todo pichador é marginal, sendo que isso não reflete toda a realidade do movimento. Uma boa parte dos pichadores, eles têm trabalhos comuns do dia a dia, trabalham de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a segunda, e acabam encontrando na pichação um meio de extravasar, de sentir adrenalina. Outra lenda também bastante interessante é a maioria das pessoas veem a pichação como códigos secretos ou alguma coisa do tipo, né? Uma vez um ilustrador chegou pra mim e falou assim: ô Galo, picharam aqui o muro da minha casa, não tem como você ver pra mim que código que é esse, o que eles estão falando, se eles estão marcando de chegar na minha casa para assaltar, ou seja lá o que for. Aí eu falei, manda a foto aí pra eu ver, né? Eu não sou um conhecedor profundo da pichação, mas o pouco que eu conheço eu consigo perceber o que tá escrito. E aí na ocasião ele me mostrou a foto e eu falei, não, mano, tem nada a ver isso daí, eles não estão marcando nada, não é nenhum código, isso aqui é o fulano de tal, esse aqui é o fulano de tal, e eles simplesmente escreveram o nome da grife deles, só isso. E aí o cara ficou de boa, se tranquilizou e ficou por isso mesmo. E assim, da mesma forma do que existe no grafite, também existe na pichação a figura dos pichadores fundamentalistas, ou seja, são pichadores que defendem aqueles primórdios da pichação da década de 80, que é o quê? Que é a manifestação contra o sistema. Então tudo aquilo que vai contra o sistema, de alguma forma, eles vão defender. Ou seja, eles não vão falar na mídia, eles não vão falar em jornais, eles não vão se mostrar. Isso de alguma forma vai fazendo com que a pichação se torne cada vez mais underground e de alguma forma fique cada vez mais fechada para grande parte das pessoas. Por outro lado, apesar de ter uma parte dos pichadores que defendem, né, a pichação assim como foi no início, de um tempo para cá a gente percebe que alguns pichadores colocar a pichação na esfera da arte. Um desses pichadores que começou a pichar na década de 90, né, em 96, o Crypta Jean, foi um pichador que já fez algumas excursões pelo campo da arte. Ele participou de uma exposição em Paris pela Fundação Cartier e depois ele também participou da Bienal de Arte de Berlim, onde aconteceu um episódio onde ele tretou com o curador da Bienal. O curador da Bienal jogou um balde de água suja nele e ele jogou tinta no curador. E a treta começou porque dentro da Bienal queriam delimitar um espaço para pichação, quando na verdade ele queria pichar em outro lugar, fora das delimitações, que basicamente é o que a pichação faz. Tipo, a pichação ela não é feita em lugar delimitado. Na verdade, o pichador, quando picha, ele picha onde ele quer. E aí ele pichou onde ele queria, e aí acionaram a polícia, teve umas treta, mas no final acabou dando tudo certo e ficou tudo bem. Um outro episódio muito interessante que aconteceu foi quando um grupo de pichadores invadiu a Bienal de São Paulo em 2008. Foi uma Bienal de arte onde eles fizeram o que eles chamavam de o pavilhão branco, né? O pavilhão branco, que é um pavilhão inteiro da Bienal só branco, só de tinta branca. E aí um grupo de pichadores foi lá e pichou e filmaram a ação. Eu vou deixar aqui um link do registro da reportagem do programa Metrópolis da TV Cultura, que mostra como que foi essa ação. Depois de 2 anos dessa ação, eles acabaram sendo convidados para a Bienal de 2010. Uma outra ação também que aconteceu em 2008 foi a invasão da Belas Artes, da Faculdade de Belas Artes em São Paulo, que na verdade essa invasão ela foi uma tese de graduação do então aluno Rafael Pichobombi. Ele defendeu a pichação na sua tese de graduação e a monografia dele foi essa invasão, uma invasão também que foi documentada e que foi colocada no vídeo. Também vou deixar aqui o link, documentário chamado Picho. E por conta dessa ação, além dele ter sido preso, ele também não teve o seu diploma na mão. Ele foi expulso do curso. Lembrando que assim, aqui no Brasil, a pichação ela é considerada como crime, né? Pelo artigo 65. E aqui particularmente onde eu moro, na cidade de Mogi das Cruzes, a multa para quem for pego, né, fazendo pichação, é mais ou menos da ordem de R$10 mil.
A pichação, ela de alguma forma, ela é endêmica, né, ao Brasil, particularmente a São Paulo, da forma que a gente conhece como traço reto e traço diagonal, ela é particular aqui do estado de São Paulo. Em alguns outros locais, ela também é presente, né, com algumas variações, né. O fato que, assim, como ela é uma cena totalmente paralela em relação aos outros movimentos que aconteceram na década de 80, ela tem atraído alguns olhares e tem sido fonte também de inspiração para outros grupos mundo afora. E um desses grupos que se inspiraram no movimento da pichação paulista é um grupo chamado Berlin Kids. Vou deixar também aqui um link para um documentário deles e vou colocar umas fotos também do trabalho dos caras. E basicamente eles se espelharam nos pichadores de São Paulo para fazer o trabalho deles. Percebam como a estética ela é parecida, mas aí eles deram um toque deles, né, do jeito deles. Mas isso tem uma estreita relação com o que acontecia na pichação na década de 80, que é a pichação como anarquia, como vandalismo, como uma resposta à sociedade, né, como um grito dos invisíveis. Então o Berlin Kids é o braço europeu, né, dessa pichação que aconteceu na década de 80 por aqui. Um vídeo também interessante, um documentário interessante também que explica um pouco da cena do Sharpie no Rio de Janeiro. É um documentário chamado Luz, Câmera, Pichação, de Bruno Caetano, Gustavo Coelho e Marcelo Guerra. Vou deixar também aqui os dados do filme para que vocês procurem no YouTube. Tem também um mini documentário chamado Pichadores na Revolta de Paraisópolis, de Yuri Salles, que também reflete um pouco do pensamento do pichador e como a pichação de alguma forma ela acaba se caracterizando como uma expressão típica da periferia de São Paulo ou uma expressão típica das periferias das maiores capitais do Brasil. Bom, e para quem tiver interesse também, eu tenho uma página chamada Pichometria, onde eu estudo a pichação do ponto de vista do design, do desenho e da geometria. Quem tiver afim segue lá, Pichometria, beleza? Bom, o vídeo foi esse, então espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer seus comentários, fica à vontade, coloca aqui no que vocês acharam sobre o vídeo. Sigam no meu Instagram, sigam o Instagram da Casa do Hip Hop de Mogi das Cruzes também. E é isso aí, pessoal. Obrigadão, é nóis.